Mandar um grande abraço a todos que estão participando desse evento do Semerge, a quem está presidindo a atividade, a Cláudia Romano, e também quem vai estar junto dessa atividade, a Marta Abramo, o Ulisses, do INEP. Infelizmente eu não posso estar de forma síncrona, porque estamos em reunião da Comissão Intergestores Tripartite, aqui na Organização Pan-Americana de Saúde, mas não queria deixar de conversar com vocês e trazer alguns apontamentos de como o Ministério da Saúde entende o ENAMED e, principalmente, entende o momento que a gente está vivenciando da formação médica no país. Primeiro, dizer que o ENAMED é uma iniciativa fundamental. Ter passado do ENAD trianual para um exame anual, ainda mais que é vinculado à questão do ingresso na residência, já que cada vez mais instituições têm aderido ao ENAR e essa possibilidade, então, de ter um exame nacional que facilita a própria questão do concluinte do curso de medicina ou do profissional que tem interesse na atividade de residência. Acho que isso já demonstra a importância de ter o ENAMED e o quanto o Ministério da Saúde apoia essa iniciativa. Tanto que o ministro Padilha sempre esteve junto com o ministro Camilo e agora com o ministro Leonardo Barchini em todas as atividades, em todos os anúncios relacionados ao ENAMED. O Ministério da Saúde entende o ENAMED enquanto uma das etapas de um sistema educacional completo, no momento em que o governo federal assumiu efetivamente a sua posição de regulação dos cursos de medicina do país, de planejar e dimensionar a necessidade de médicas e médicos para o SUS, e falo em médicas porque, felizmente, a última profissão que precisava ter um predomínio feminino, que era a medicina, e em 2025 já alcançou esse patamar. Hoje temos mais médicas do que médicos, mas principalmente ao planejar e dimensionar a distribuição de médicas e médicos no país, fortalecer o Sistema Único de Saúde. Todas as evidências internacionais e nacionais têm apontado para isso. O sentido da formação passa pela orientação do sistema de saúde. E contamos com a felicidade no Brasil de ter uma política civilizatória da dimensão que é o Sistema Único de Saúde. Então, faz todo sentido que a formação médica esteja voltada para o que é desenvolvido no Sistema Único de Saúde, para o que é necessário para o Sistema Único de Saúde, para o que é orientado pelo Sistema Único de Saúde, como bem dispõe a nossa Constituição e toda a legislação voltada para o Sistema Único de Saúde. Portanto, o ENAMED compor um sistema educacional completo diz respeito a pelo menos 4 dimensões que são muito caras, muito importantes para o Ministério da Saúde. O primeiro é a própria concepção e a qualidade do que está sendo desenvolvido na graduação médica. Com a sanção, com a publicação de novas diretrizes curriculares e com todo esse olhar de o que se espera dentro da questão de novas tecnologias, o que se espera nesse perfil generalista do profissional, que tem que ser crítico, que tem que compor uma equipe multiprofissional em saúde. Então, olhar para a graduação, desde o que se espera durante a formação, mas também sobre aonde que é necessário ter curso de medicina. O Mais Médicos chegou a fazer isso de 2013 até 2015, meados de 2016, mas depois essa perspectiva de planejamento de curso de medicina acabou sendo abandonada, tanto que muitos trechos da Lei 12.871 acabaram sendo revogados, e exatamente os trechos que dizem respeito à qualidade da formação médica. Então, esse é um tema muito importante no Ministério da Saúde, nessa parceria com o Ministério da Educação. Ou seja, planejar, dimensionar, discutir a qualidade dos cursos de graduação. Há uma segunda dimensão que é muito bem representada pelo ENAMED e que é fundamental também, que é a avaliação dos estudantes, dos cursos de medicina, dos serviços de saúde que estão vinculados com a formação médica. E é por isso, por exemplo, que entendemos que demorou 10 anos para acontecer um exame como o ENAMED. Em 2015 chegou a ter uma edição do ANASEM, a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, constava também na Lei 2.871, mas foi revogada, infelizmente, em 2017. Então, já devíamos ter 10 anos de experiência com uma formação, uma avaliação como essa, mas felizmente o ENAMED veio resgatar essa perspectiva, inclusive com a inserção, com a aplicação do ENAMED em 2026 também para os estudantes do 4º ano do curso de medicina, não só para os concluintes, como já aconteceu em 2025, mas também para os estudantes que estão naquela fase antes de entrar no internato. Ao mesmo tempo, a avaliação em loco que o INEP está fazendo de todos os cursos de medicina no país, todos os processos, então,
que estão sendo colocados, inclusive, de acreditação do serviço. O Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, depois de 10 anos, retomou o processo de certificação dos hospitais de ensino. Saber que um hospital é reconhecido como de ensino é um atestado de excelência, é um atestado de qualidade, é um atestado também de que é um serviço que vai promover uma formação de qualidade junto dos seus estudantes e dos seus residentes. Residentes que dizem respeito à terceira dimensão que eu gostaria de comentar aqui. Precisamos pensar a graduação de medicina sempre junto com a residência médica. Isso também estava na Lei 2.871, que era a universalização da residência, mas que também acabou sendo revogado isso em 2019. Por que não dá para pensar separado isso? Porque a gente precisa ter uma proporção melhor de vagas de acesso direto de residência médica com relação ao quantitativo de egressos dos cursos de medicina. Hoje o Brasil tem meia vaga de residência médica para cada egresso do curso de medicina. Imaginem que na OCDE essa proporção é acima de 1, tem 1,2 vagas para cada egresso do curso de medicina. Em muitos países a gente sabe que a residência ela é uma etapa, inclusive, obrigatória para o exercício da medicina. Então precisamos ter mais vagas de residência, claro que sempre conforme a avaliação da Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, com essa análise da possibilidade de contar com a residência, mas vejam, em 2021 e 2022, o Ministério da Saúde, na época, só financiou mais 150 bolsas de residência médica. Isso fez com que caísse o número de vagas de residência, num período em que houve uma expansão, muitas vezes, inclusive, não planejada de cursos de medicina. O que aumentou essa distância entre egressos de residência e vagas de acesso direto. Então entendemos que precisa expandir, tanto que diferentemente do governo anterior, já criamos vagas correspondentes a mais 5.500 bolsas. Hoje o Ministério da Saúde ele financia mais de 35 mil médicos residentes no país, mais de 60% da residência médica é financiada com bolsas do Ministério da Saúde. Então é um grande investimento que a gente está fazendo, inclusive agora tendo bolsa para preceptor, agora tendo bolsa para coordenador, com prioridades baseadas no Cadastro Nacional de Especialistas, que é a plataforma pública em que a gente apresenta qual que está a proporção de médicos, de especialistas em cada região do país. Então, o investimento do Ministério da Saúde hoje é de 3 bilhões de reais na residência médica. Imaginem que em 2022 o orçamento de toda a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde era de 1,5 bilhão de reais de saúde, e hoje só em residência médica e residência em área profissional de saúde, o Ministério da Saúde está investindo o dobro do orçamento todo da CEGETS em 2022, então é um grande investimento para qualificar a residência, com auxílio moradia, com auxílio permanência, com todas as iniciativas retratadas da Política Nacional de Residências em Saúde, que foi pactuada e publicada em 2025. E para finalizar essas dimensões, ou seja, qualidade da graduação, avaliação do curso e dos estudantes, residência para esses profissionais, ao mesmo tempo provimento de especialistas. A gente sabe que a residência médica é o padrão ouro da formação e que ela exige um tempo para ter a formação do especialista. No mínimo 2 anos, mas muitas vezes 3, 4, 5 anos, ou até mais a depender da área de atuação. Então hoje o Ministério da Saúde ele tem mais médicos especialistas, que é essa oferta para quem já concluiu a residência ou para quem foi aprovado em prova de título de sociedade vinculada à Associação Médica Brasileira e, portanto, tem o seu RQE, o seu registro de qualificação de especialista, mas que vai atuar num hospital regional do Sistema Único de Saúde, num serviço que muitas vezes não está tendo sua capacidade de equipamentos utilizada ao máximo exatamente por causa da falta de especialistas nessa localidade. Então hoje, através de um aprimoramento que é oferecido por instituições de excelência desse país, o Ministério da Saúde também tem provido especialistas, dos quais 1.350 hoje anestesistas, otorrinolaringologistas, oncologistas, cirurgiões, ginecologistas estão participando dessa iniciativa e que com isso estão fortalecendo o Sistema Único de Saúde. Ou seja, o ENAMED ele é um grande reforço no momento de pensar todo o sistema educacional, como vocês podem ver na fala da Marta, das questões regulatórias, em toda a excelência que o INEP tem em realizar a avaliação, e inclusive é por isso que olhamos com preocupação algumas propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional, exatamente porque entendemos que o ENAMED ele tem todas as condições também de se caracterizar enquanto um exame de proficiência, aproveitando a experiência do INEP para isso e a partir do dispositivo constitucional de que isso é responsabilidade do Ministério
da educação, e o Ministério da Saúde está junto nesse processo. A gente deseja um bom debate para vocês, quem sabe num próximo momento eu possa participar de forma síncrona também, e saibam que o Ministério da Saúde está comprometido em melhorar a formação, qualificar a formação médica e principalmente porque o nosso grande objetivo é cuidar bem da população brasileira, cuidar bem, diminuindo o tempo de espera e possibilitando o exame, o diagnóstico, o tratamento perto de onde as pessoas vivem e junto de suas famílias. Bom evento para vocês, o Ministério da Saúde segue à disposição. Um grande abraço. Bom dia, agora sim. Bom dia a todos os presentes. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês neste webinar realizado pelo SEMERGE, em especial ao Dr. Ulisses Teixeira, que está aqui conosco mais uma vez, numa parceria muito grande que nós vimos construindo aí, todos com o mesmo intuito, né, de promover sempre o diálogo e a aproximação para uma construção de uma educação superior cada vez com uma maior qualidade, mais efetiva. Max, o assessor da nossa presidente, obrigada, Max, mais uma vez, que vai aqui conduzir esse nosso encontro de hoje. Inicialmente, registro, né, a ausência da nossa presidente, que por um problema de última hora realmente não conseguiu estar conosco, mas que se preocupa muito com esse tema, e está acompanhando esse nosso encontro à distância, e pede aqui para que todos aproveitem esse momento, usem o espaço que será disponibilizado para as perguntas, para construirmos aqui, como sempre temos a intenção, um espaço de diálogo. Só assim eu acho que conseguiremos, em temáticas tão importantes, e evoluir na educação. Max, passo você a palavra. Bom dia a todos e aproveitem esse encontro. Obrigado, Vera. Organizamos aqui de pronto esse evento e novamente acertamos a data, né? Segunda-feira tivemos o edital 49, né, doutor Ulisses? E já estamos aqui hoje na quinta-feira, 3 dias depois, já podendo comentar sobre esse edital 49 e sobre o ENAMED. Então, estamos aí alinhados com o universo e principalmente aí junto INEP e o setor é, 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 privado aqui participando, né? Nós temos aqui, Vera, e a Vera já colocou aqui que a professora Cláudia não poderá participar, infelizmente, foi agora de última hora, né? Então, temos instituições de ensino de 8 estados, Ulisses, não apenas do SEMEG, acho que tem 8 estados inscritos aqui, do estado do Rio de Janeiro, mais de 30 IES distintas, que se inscreveram. Então, o pessoal vai entrando aos poucos. Depois vai ficar disponibilizado também no YouTube, para o pessoal poder assistir. Também aqui está assistindo, Vera, o vice-presidente executivo do SEMEG, doutor Eduardo Prado, também está nos assistindo, presidente da FOA. Então, aqui mando o meu abraço também. E aos demais membros da Direx do SEMEG também. Então, nós vamos aqui, Ulisses, hoje será a manhã toda sua. Você é o capitão do navio aqui, você fica à vontade. É um prazer enorme sempre estar dividindo essa tela com você, nós aqui do SEMEG, sempre tem uma oportunidade grande de aprender e de trocar. Você é sempre muito disponível, né, e atento ao setor e atento ao diálogo, isso é muito importante. Então, depois da sua fala, você fique à vontade no seu tempo e nós teremos depois algumas perguntas e algumas dúvidas que virão do chat e também algumas questões que nós trazemos aqui, tá? Então, seja muito, muito bem-vindo e fique à vontade. Claro. Muito obrigado, Max. Queria começar agradecendo aí a você, a professora Vera, a professora Cláudia, né? Cumprimentar aí também o professor Eduardo, que está nos acompanhando, e todas as outras instituições. Do nosso lado é sempre um prazer, né? Acho que a oportunidade do diálogo, ela ajuda muito a gente a construir os processos e fazer
fluxo avaliativo rodar de maneira mais azeitada, né? Então, toda essa interação, né, a tirada das dúvidas, né, são muitas novidades implementadas aí nos últimos anos e mais algumas esse ano também. Então, é bom a gente estar muito próximo, né, para que a gente consiga fazer tudo funcionar conforme planejado. Eu preparei aqui uma apresentação que agora eu vou fazer com muita tranquilidade. Não, Totalmente à Não vontade, Ulisses. levantaremos plaquinhas hoje. vou fechar o meu cronômetro aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Alice, até aproveitando antes, nós vamos disponibilizar depois ao final do webinar no YouTube essa apresentação e também o vídeo que o Felipe Proenço também deixou disponível para todos assistirem. Felipe Proenço, que é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, tá? Então, ficará disponível para todos logo após a apresentação desse webinar, tá? Ulisses, à vontade. Estão vendo minha apresentação? Sim. Sim, Ulisses. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco do ENAMED, né, que é uma das modalidades do ENAD, mas e poderíamos falar de 40 provas diferentes do ENAD que saíram no edital 49 esse ano, mas nós vamos focar hoje especialmente em uma só, da medicina. O convite veio para a gente falar com esse título, né, Transformações Acadêmicas e Institucionais na Formação Médica. Eu acho que é uma questão um tanto relevante, né, que vem sendo pauta principal aí das discussões sobre avaliação da educação superior desde o ano passado, né, reforçado lá pela aplicação do ENAMED no ano passado, e agora com mais elementos para a nossa discussão. Então, só para de início, né, assim, acho que todos conhecem bem o ENAMED, mas o ENAMED continua sendo o ENAD, né? É o ENAD para os cursos de medicina que adquiriu características próprias para a avaliação dos estudantes. Essas características elas surgiram de um conjunto de estudos, não foi algo planejado do dia para a noite, né? Na verdade, nos últimos anos, vou dizer aí, nos últimos 3, 4, até 5 anos, o INEP vem desenvolvendo uma série de estudos sobre a possibilidade de aperfeiçoamento de suas avaliações da formação médica, né, muito focado no ENAD dos cursos de medicina, mas também no Revalida, que é outro exame que a gente aplica aqui. Né? São estudos que foram feitos pelos servidores do INEP, foram feitos pelos membros das comissões que nos ajudam na elaboração das provas, foram feitos em convênio com algumas universidades, em convênio com então, EBSER, atual HU Brasil, né? E que levaram com convênio também com a Associação Brasileira de Educação Médica, né? Que levaram a repensar a matriz de avaliação, o formato dos itens, né? Estudos sobre como esses itens estavam sendo distribuídos nas nossas provas, né? Pensar uma equalização, uma distribuição mais uniforme, considerando as competências avaliadas, as áreas médicas, né, os cenários de atuação, os diferentes sistemas do corpo humano que estão sendo analisados, né? Então, isso tudo levou a várias propostas, né, e que resultaram, então, no ano passado, na elaboração desse formato avaliativo de uma prova com 100 itens de múltipla escolha, com 4 alternativas. A matriz de referência é pública, já foi implementada o ano passado, mas eu acho que vale destacar alguns pontos. Né? Primeiro, que a prova passou a ser anual, né? Para a gente ter, de fato, um diagnóstico extraído de todos os estudantes concluintes dos cursos de medicina no Brasil. E associado a isso, o fato de que, já que eles estão fazendo a prova, por que a gente não junta isso com o ingresso na residência e tenta avançar também numa outra discussão que a gente tem aí nos últimos 22 anos de sinais, que é como dar um incentivo ao estudante a participar dessa prova, né? Acho que esse incentivo foi criado, ele foi significativo. É claro que ele pode ser ampliado, né? Eu acho que agora existem aí, as instituições estão aqui representadas, que têm também programas de residência médica,
tem a alternativa de fazer a adesão completa ao Enare, né? E aí com isso juntar as suas vagas a essas ofertadas aos estudantes que estão fazendo o ENAMED. Ou se disser, eu prefiro permanecer com o meu processo seletivo aqui, porque eu quero fazer análise de currículo, prova prática, também pode simplesmente colocar no seu edital que a avaliação teórica vai ser a prova do ENAMED, pedir que os estudantes apresentem os boletins de desempenho, os boletins têm código de autenticação e tudo mais, de maneira a dar um incentivo, né, a dizer ao estudante, participe com afinco, com dedicação dessa prova, isso pode te ajudar a entrar na residência médica, inclusive com a metodologia implementada, que nós vamos discutir aqui em mais detalhes, que permite uma comparabilidade confiável aí ao longo de 3 anos, né? Então, mesmo o estudante que está fazendo agora a prova do ENAMED, mas que, não sei, ele prefere começar a trabalhar e depois fazer a residência, ele vai poder usar essa nota em processos seletivos posteriores. Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que o INEP já fazia o ENAD, fazia o Revalida, e a EBSER fazia o ENARE. São 3 avaliações que estão sob o fundamento da mesma diretriz curricular nacional e tem assim como expectativa de perfil do participante da prova o mesmo indivíduo, né? Então não fazia muito sentido que fossem 3 provas diferentes, né? Essa unificação parece importante, ela traz coerência ao processo avaliativo, né, e uma possibilidade de aproveitamento em todos os objetivos relacionados a esses exames, né? É, bom, acho que fica claro, né, que a ideia, então, é poder avaliar os cursos, avaliar o processo formativo das instituições, dar um subsídio também ali para o estudante que ele possa entrar nos programas de residência, qualificar o acesso aos programas de residência, unificando essa avaliação a nível nacional e incentivar também, fortalecer o ENARE nesse sentido. Aí eu já vou entrar no edital, já que o professor Max trouxe aqui, né? O ENAMED foi proposto ano passado, mas essa semana nós já divulgamos o edital para todos os ENADs que vão acontecer esse ano. Como eu disse, 40 ENADs diferentes, né? Um deles sendo o ENAMED. As inscrições estão abertas, né? A previsão de inscrição durante 30 dias, até o dia 27 do próximo mês. A prova do ENAMED especificamente está marcada para o dia 13 de setembro, né? A gente adiantou essa prova em relação ao ano passado, para que a gente pudesse já ter os resultados divulgados ainda esse ano, não só para os estudantes, mas também para os conceitos dos cursos, né? E também porque o processo metodológico de definição das notas, como eu vou explicar daqui a pouquinho, passa a exigir uma etapa adicional pós-aplicação a partir da segunda edição, que é 2026, que exige um prazo um pouco maior entre a aplicação e a divulgação dos resultados, mas a gente entra em mais detalhes sobre isso daqui a pouco, né? Participam todos os estudantes concluintes, né? Quem são os estudantes concluintes? Aqueles que têm expectativa de, no semestre que vem, na verdade o edital fala em 31 de agosto, estar com 80% ou mais da carga horária concluída, né? Essa é uma estimativa que precisa ser feita agora, no momento de inscrição, e aí, é claro, nós precisamos considerar que os estudantes que estão matriculados hoje, eles vão ser aprovados nos componentes curriculares que eles estão matriculados, e aí temos uma expectativa que eles terão 80% ou mais ou menos naquela data de 31 de agosto. Então, essa é uma projeção, o critério de habilitação está vinculado a essa projeção feita no momento da inscrição, tá? Isso é um ponto importante. Não importa se o estudante de fato vai ser aprovado em todos os componentes curriculares ou não, no momento da inscrição ele tinha essa expectativa, então ele é um estudante que precisa ser inscrito e precisa fazer a prova, né? Então ele não, depois a instituição não vai precisar registrar aquela declaração de responsabilidade por inscrição do estudante não habilitado, caso esse estudante reprove em algum componente e não alcance os 80%, né? Porque no momento da inscrição, ele tinha essa previsão, então, portanto, ele é um estudante habilitado. Isso é o estudante concluinte. Vou falar também do estudante ingressante. O estudante ingressante sempre foi inscrito,
ele é o menino ou a menina que tem entre 0 e 25% dos componentes curriculares concluídos e que ingressou em 2026, né? Esse estudante sempre foi inscrito, o prazo de inscrição dele é no segundo semestre, é lá em setembro, outubro, porque vocês têm ingressos também ali em agosto, né? E ele sempre foi inscrito porque a Lei dos Sinais fala da participação, da avaliação de estudantes ingressantes e concluintes. Mas ele já participou, antigamente ele fazia a prova, teve uma época que ele fez só a parte da formação geral e tal, e nos últimos anos ele vem sendo dispensado de toda a participação. A partir desse ano, ele ganha uma obrigatoriedade, que é a de responder o questionário do estudante. Esse vai ser um questionário com itens socioeconômicos, tá? Não é um questionário de avaliação do curso, até porque esse menino não conhece o curso ainda direito, né? Mas por que isso foi pensado? Por alguns motivos, mas o principal deles é o seguinte: nós temos poucas informações sobre as condições, sobre as características dos nossos estudantes de graduação. No caso da medicina, isso é menos relevante porque os índices de conclusão são muito altos, né? Mas, no geral, no Brasil, o que nós temos no caso do ENAD é o questionário do estudante do ENAD, que pega só o concluinte. O concluinte é o estudante que sobreviveu até o final do curso, fez o ENAD, preencheu o questionário. Mas a gente perde informação de um grupo grande de estudantes que não conseguiu concluir o curso, né? E aí, para pensar, por exemplo, políticas de assistência estudantil, políticas de financiamento, a gente está deixando de lado uma parcela significativa desses estudantes. Então, é importante conhecer esse público da educação superior. E já que nós temos essa base de dados, que os coordenadores já estão fazendo as inscrições desses estudantes, e temos o ENAD, o questionário é um dos instrumentos obrigatórios do ENAD, então, a partir desse ano, todos os estudantes ingressantes da medicina e de todos os outros, os outros 39 áreas do ENAD que estão sendo avaliadas, todos os estudantes ingressantes terão também um questionário a preencher. O prazo de preenchimento do questionário do estudante ele vai até o final do ano, é uma data de dezembro, que agora, desculpe, não está gravado aqui ainda. E qual é a consequência, né, do estudante não preencher? Só lembrando. É parte do ENAD, é um componente curricular obrigatório. Então, quando o INEP divulgar o relatório de regularidade, esse estudante não vai constar lá como regular, se ele não tiver preenchido o questionário. E aí, qual é o mecanismo para sanar essa irregularidade? É o estudante preencher o questionário, né? Não exige que a instituição tome algum outro procedimento. Isso vai ter um prazo, né, que vai ser o prazo até o meio do ano que vem, quando se fecha esse ciclo do ENAD 2026. Depois disso, já não nos interessa mais ter resposta desse questionário, até porque as condições socioeconômicas desse estudante podem ter mudado, e ele não tem mais o perfil de um estudante ingressante. Ele pode, por exemplo, ter conseguido um estágio e começou a trabalhar, aumentou a renda, né? Então, isso não... Depois disso, não nos interessa mais. Mas é muito importante que vocês nos ajudem a comunicar a esse estudante a relevância de preencher esses instrumentos, né? E se ele não preencher até o meio do ano que vem, o INEP vai regularizar todo mundo depois, porque é claro que esse estudante não vai, assim, nós não podemos impedi-lo de continuar seu curso por causa disso. Mas é muito importante que esse instrumento seja preenchido e contamos com o apoio de vocês nessa iniciativa. Outros grupos de estudantes, que são novidade esse ano, e aí é exclusivo para a medicina, são os estudantes do quarto ano. Os estudantes do quarto ano, eles vão seguir exatamente o mesmo fluxo do estudante concluinte. Ele vai ser inscrito, ele vai preencher o questionário, ele vai acessar o sistema, ele vai dizer se ele prefere mudar de cidade a cidade de prova dele, ele vai poder pedir prova adaptada, ele vai fazer tudo. E ele vai receber exatamente a mesma prova do ENAMED que será aplicada ao estudante concluinte. Na inscrição, o layout de inscrição desse estudante também é exatamente igual ao do estudante concluinte, com exceção de uma variável, que é uma que marca: esse não é um estudante concluinte, esse é um estudante do quarto ano. Por que isso é importante, né? É assim que as instituições estejam atentas na preparação dessas bases. Porque a nota desse estudante do quarto ano
não vai ser usada para calcular o conceito ENAD do curso. Óbvio, né? Esse é um estudante que ainda não concluiu sua formação. O objetivo da avaliação desse estudante é diferente. Na verdade, esse estudante está fazendo o ENAMED, mas a fundamentação dessa avaliação nem é a lei dos sinais, é a lei do Mais Médicos, que prevê uma avaliação específica para os estudantes dos cursos de medicina. Então, essa é uma avaliação que tem um objetivo formativo. A ideia é devolver esses resultados para os estudantes e para as instituições de educação superior, para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento das competências desses estudantes antes de uma prova final, né? Quando fala assim, esse estudante já concluiu e não dá para a instituição fazer mais nada, né? Então, essa é uma prova, vou reforçar, uma prova com objetivos de autoavaliação, de monitoramento, de monitoramento das competências dos estudantes. Ela não vai ser usada, os resultados desse grupo de estudantes do quarto ano não vai ser usado para se calcular o conceito dos cursos de educação, dos cursos de graduação em medicina. Muito se perguntou também, porque isso foi levantado lá atrás, se essa nota do estudante do quarto ano vai ser carregada para esse mesmo indivíduo quando ele fizer a prova como concluinte 2 anos depois. Não há essa intenção pelo lado do INEP, né? E mesmo assim, o INEP não é responsável pelos editais de seleção de acesso à residência médica, é claro, então não posso responder por eles, mas mesmo nos diálogos com a equipe responsável pelo ENARE, percebeu-se que, embora isso pudesse ser um incentivo à participação do estudante do quarto ano, isso poderia trazer muitas complicações, né, do tipo, esse é o estudante que teve dificuldades no quarto ano, a prova serviu para que a instituição fizesse um trabalho formativo em cima desse estudante. Ele melhorou muito, chegou no sexto ano, outro nível, mas ele não continua carregando um desempenho ruim lá de trás e ele seria punido por causa disso, né? Ou então o estudante, não sei, ele passou mal no dia da prova do quarto ano e aí não conseguiu ficar lá o tempo todo, enfim, ele não conseguiu se concentrar, teve um desempenho mais baixo, também carregaria esse resultado negativo adiante. Então, a ideia vou voltar, é essa de dar um retrato do desenvolvimento das competências dos estudantes do quarto ano para a instituição e para o próprio estudante antes que ele chegue ao final, né? E não é a ideia carregar esse resultado depois para quando ele fizer o sexto ano. Vale lembrar que a diretriz mais recente, a diretriz curricular de medicina mais recente, que ainda está em fase de implementação, previu lá a execução de uma prova somativa pelas próprias instituições ao final do quarto ano, antes do ingresso no internato. Também não estou dizendo que o ENAMED para o quarto ano é essa prova, tá? Não obrigatoriamente pelo lado do INEP. Mas é claro que essa é uma decisão possível pelo lado das instituições, né? A BCN diz simplesmente que precisa ser uma prova, pode ser uma prova feita pela própria instituição, pode aderir, se a instituição quiser aderir ao teste de progresso da ABEM, por exemplo, ou se quiser usar o ENAMED, ou se tiver alguma outra iniciativa, todas são alternativas válidas, né? Mas também não deixa de ser um incentivo para que os estudantes se dediquem ao ENAMED e já conheçam esse formato de avaliação antes de chegarem lá ao final do curso. Eu acho que essas são informações importantes sobre o quarto ano, sobre os ingressantes, que são mais novidades, né? As provas vão ser aplicadas conforme a matriz de referência, vocês já conhecem a prova do ano passado, né? As provas vão ser aplicadas em todos os municípios, a sede dos cursos de medicina que tiverem estudantes inscritos. Existem aqueles critérios eventuais de dispensa de prova, né? Embora seja muito importante que todos os estudantes participem, vocês tenham percebido que o ENAMED tem ganhado um protagonismo expressivo, né? E é importante que os estudantes tenham um boletim de desempenho individual, né? Os resultados dos estudantes do sexto ano continuarão sendo usados para a elaboração dos indicadores do curso, obviamente. A prova segue critérios de rigor, de segurança, de integridade, um tanto maiores do que os critérios aplicados ao ENAD tradicional, que vocês já conheciam. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, no ano passado, depois da aplicação da prova, teve uma divulgação, a Polícia Federal estava acompanhando, já estava acompanhando com a gente antes, né, mapeando as possibilidades desses grupos que tentam fraudar os exames e tudo mais, teve pessoas presas e tudo aquilo. Não foi estudante, né, era pessoas
com outros interesses escusos aí, mas a prova como ela é uma prova exclusiva para medicina, é possível ser aplicada em todos os municípios, sede dos cursos de medicina, e ainda assim termos todos esses critérios de segurança e respeitar os prazos necessários ali para entrega e retorno dos materiais e tudo mais. Tem uma outra questão sobre o ENAMED que eu acho que é importante que vocês conheçam, né? O ENAMED, eu poderia falar isso de todas as avaliações do INEP, mas aqui estão os números específicos do ENAMED. Imagino que muitos dos participantes do webinário de hoje podem já ter participado de momentos diferentes aqui dos processos de elaboração de prova do INEP, mas o INEP não elabora essas provas sozinho, né? Não sou eu aqui com a equipe de servidores do INEP que começo a elaborar itens e tudo mais, né? Ou a selecionar o que vai cair na prova e tudo mais. O INEP depende de uma maneira muito intensa da participação da comunidade acadêmica e, nesse caso, dos professores de medicina dos cursos de graduação brasileiros, né? E aí nós temos diferentes momentos de participação desses professores, né? Um primeiro deles é o momento de elaboração e revisão dos itens. O INEP publica um edital de chamamento público em que os professores de cursos de medicina brasileiros podem se candidatar. Existe um processo seletivo que leva em consideração o currículo, ele precisa ser formado em medicina e precisa ter um vínculo ativo com um curso de medicina no Brasil, a experiência no ensino médio, né? E depois eles precisam passar por uma capacitação em elaboração e revisão de itens para entender o formato da avaliação, compreender bem a matriz e tudo mais. Os aprovados passam a compor o nosso banco de avaliadores e aí começam então a ser demandados a produzir itens para todas essas avaliações. Hoje nós temos um banco com 353 membros, 353 docentes de cursos de medicina do Brasil, né? É uma participação muito expressiva, né? Isso nos garante, inclusive, segurança de que os itens produzidos por um determinado elaborador têm um grau elevado de sigilo, porque o nosso banco de itens consegue ser robusto o suficiente, porque ninguém sabe qual item vai cair na prova. Além disso, os itens passam por tantas etapas de revisão, né, que ele acaba ficando muito diferente da versão que cada elaborador viu pela última vez. Mas contar com 353 membros é um luxo assim que o Brasil tem de ter tantos docentes envolvidos, o que nos dá uma representatividade grande da formação médica em todo o território nacional. Além disso, além desses 353, vou falar de outros docentes, aqui nenhum CPF se repete, né? Mas outros docentes que participam de outras comissões que trabalham na elaboração das provas. A principal delas é a Comissão Assessora de Avaliação da Formação Médica, CAAFM. Essa comissão ela tem médicos das 7 áreas médicas avaliadas, né? São médicos que foram convidados de duas fontes diferentes. Dos cursos com melhores desempenhos nas edições anteriores da avaliação, e das universidades públicas parceiras do Revalida, né, que aceitam os resultados do Revalida para dar continuidade aos processos de revalidação dos diplomas. Essa comissão ela tem uma grande representatividade de instituições públicas, privadas, de faculdades, centros universitários, universidades de todas as regiões do Brasil, homens e mulheres e tudo mais, e, além das áreas médicas. E ela é formada por médicos que atuam exatamente nessas áreas de avaliação da prova. Vou dar um exemplo mais específico para que fique melhor o entendimento. Embora haja uma área de saúde mental, eu não tenho uma comissão de psiquiatras, né? A prova não está voltada a avaliar especialidades médicas. Eu tenho uma comissão de médicos de família e comunidade, de médicos que trabalham lá na atenção primária e que recebem casos de saúde mental, porque é essa a expectativa ao final da conclusão do curso de graduação, né? Não a de um especialista na área, né? Então, mas nós temos as comissões separadas para cada uma das 7 áreas. Essa comissão, a CAFM, ela foi responsável por nos ajudar em vários desses estudos, inclusive o de fazer a proposta de formulação da matriz comum de avaliação da formação médica.
ela é responsável por fazer a encomenda dos itens das provas de cada edição e por montar as provas com os itens aprovados que já entram no nosso banco de itens, né? Então, essa é uma comissão com um papel bastante expressivo. Além dela, tem essa comissão de análise de itens, que tem outros 42 membros com as mesmas características de representatividade, e que é responsável por fazer o julgamento ali, a estimativa de dificuldade dos itens de cada prova e a definição, então, do que seria a nota de corte, o índice de proficiência, né, o nome que a gente quiser dar aqui. Nenhum desses professores participa desses processos sem ter sido capacitado. Nenhum desses professores tem palavra final sobre qualquer decisão do que entra ou do que sai da prova, né? É um processo bastante robusto e até complexo, né, de elaboração dos instrumentos avaliativos para garantir tanto a integridade pedagógica, vamos dizer, a inclusão ali, a cobertura da matriz de avaliação, quanto também a segurança dos itens e dos processos avaliativos. Mas, além deles, né, nós temos também outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Assessoramento Técnico, que não atua só no ENAMED, essa é uma comissão de atuação mais geral, ajuda a gente com outras provas, e aqui não são docentes de medicina, mas são professores que nos ajudam com a revisão linguística, com a adaptação das provas, diagramação, adaptação para prova em braille, prova ledor e tudo mais, né, conforme as nossas necessidades. Temos também, o INEP faz um contrato, uma licitação para contratar uma empresa que aplica as provas. Essa mesma empresa tem também um papel na correção dos recursos das provas, né? A empresa precisa montar as 7 bancas, uma para cada uma das 7 áreas médicas, que vão conter um presidente de banca, que vai ser um professor que tenha, no mínimo, 10 anos de experiência em ensino médico, aí composta por membros que tenham, no mínimo, 5 anos de experiência em ensino médio. O número de componentes dessas bancas é variado, a depender do ano, de quantos candidatos e quantos recursos foram recebidos, considerando até o prazo que nós vamos ter para correção desses recursos e tudo mais. Esses recursos são analisados por essa banca, classificados e tudo mais, e depois submetidos para a Comissão Assessora de Avaliação da Formação Médica, que é quem tem a palavra final e diz: eu concordo ou discordo de cada uma das argumentações, e isso tem tais implicações no gabarito, eventual alteração ou anulação de item e tudo mais, né? Então, no final das contas, eu estou falando da participação aqui conjunta de mais de 500 docentes, só dos docentes de medicina, em todo esse processo avaliativo, né? Então, acho que isso é um recado importante para dizer assim, não é que o INEP está tirando da cartola ali um conjunto de competências, de objetos de conhecimento e tudo mais, mas nós estamos, de fato, em diálogo com quem faz o ensino médico nas nossas instituições em todo o Brasil. Aí queria falar um pouquinho, isso aqui eu acho que é o ponto que mais gerou dúvidas e debates desde a divulgação dos últimos resultados, né? Mas como é que foi definido o padrão de desempenho esperado ou o nível chamado de proficiência, estudante proficiente? Eu começo lembrando que a Lei dos Sinais completou 22 anos esse mês, já previa lá no artigo 5º que fala do ENAD, no parágrafo 8º, que os resultados do ENAD serão expressos em uma escala de 5 níveis, conforme, vou destacar uma palavra, critérios definidos por uma comissão, por comissões de especialistas. Esses critérios nunca foram implementados, né? Nós nunca tínhamos conseguido implementar por um motivo muito simples. A definição de critério exige uma participação da comunidade acadêmica, um cronograma e até um custo que são expressivos. E quando a gente fala o ENAD no singular, por trás dele estão embutidas 90, 100 provas aplicadas ao longo de 3 anos, né? Então, fazer isso não é uma tarefa simples.
né? Isso exige, assim, definição de padrões de desempenho, exige mudanças nas matrizes, exige mudanças nos formatos das provas, exige aplicação de um número mais robusto de itens, né, que a gente nunca tinha conseguido aplicar para todas as 90, 100 áreas do ENAD. Então, fizemos esse movimento com as licenciaturas e com a medicina. Então, tudo que eu disse aqui, vocês já conhecem, é uma prova maior, com mais itens, uma matriz mais robusta e tudo mais, né? Então, a partir disso, quais que foram as etapas? A primeira etapa foi passar essa prova pelo chamado método Langhoff modificado. O que significa isso? Significa chamar essa comissão, que tem médicos com diferentes níveis de experiência, inclusive porque nós precisamos de pessoas mais jovens, assim, né, com menos experiência, que estão mais próximo ali da formação da graduação, e também professores mais experientes, que têm mais prática ali no ensino e tudo mais, mas chamar essa comissão e aplicar o tal do método. O que significa isso? Basicamente, é aplicar a prova para esses professores que não conhecem os itens nesse momento, né? Mas é uma aplicação em outro modelo, né? Assim, começamos com um item, depois com dois ou três itens, depois 5 itens, e eles fazem uma avaliação cega, né? Assim, ninguém conversa com o outro, mas há uma pergunta pensando, eu não me lembro exatamente a pergunta, eu podia ter posto ela aqui, mas é basicamente o seguinte: considerando um perfil de estudante que está definido já a partir da matriz, né? Tá resumido aqui do lado direito desse slide, que é um estudante que consegue demonstrar que tem esse conjunto de habilidades, e esse é um estudante que é o estudante ideal, né? É o estudante que se forma em um curso de medicina no Brasil, não é o melhor estudante da turma, né? É o estudante que consegue chegar ao final de um curso de medicina no Brasil, ele tem um perfil resumido em um conjunto de competências e habilidades. Quantos desses estudantes acertariam cada um desses itens, né? E aí eles fazem essa avaliação cega, eu acho, esse é um item muito fácil, eu acho que 100% dos estudantes têm que acertar. Esse é um item um tanto mais difícil, só metade dos meus estudantes acertaria, tudo mais. E aí cada um faz isso de maneira independente. Quando cada um faz, essas estimativas são lançadas num sistema que é calculada lá um índice de compatibilidade. Se todo mundo concordou, esse é um item muito difícil, só, sei lá, 30% dos estudantes vão acertar, ok, se todo mundo concordou, isso é fácil. Isso passa. E passamos para os itens seguintes. Em geral, isso não acontece, né? Em geral, há uma discordância. E aí, nesse momento, há um diálogo. E as pessoas que têm estimativas mais distantes para cima ou para baixo precisam se posicionar ali, né? Todo mundo pode participar. Aí vai dizer, você achou esse item mais fácil, mas esse é um item de pediatria, você é pediatra e tudo mais. Na verdade, outras áreas terão mais dificuldade com isso, até que se chega a uma estimativa item a item, né? E quando a gente pega o conjunto dos 100 itens da prova, a gente faz uma estimativa para a prova. Isso é o Langhoff modificado, aplicado já há mais de 15 anos pelo INEP, nas provas do Revalida, né, que são provas de avaliação da formação médica, tanto nas provas teóricas quanto nas provas práticas, e é um método aplicado internacionalmente, aplicado em outros exames, aplicado aqui no Brasil, por exemplo, para a definição da alfabetização dos estudantes da educação básica, é um método amplamente reconhecido, né? A gente poderia parar por aqui. Na verdade, o Revalida sempre foi só até aqui, né? E aí, o que resultou disso? Resultou que depois dos recursos, vocês sabem que teve alguns itens anulados, a gente também usou, eu vou falar um pouco mais da TRI na sequência, mas a gente também aplicou a TRI, e aí tem alguns parâmetros da TRI que resultaram na desconsideração de um conjunto de itens. No final, nós tivemos 90 itens válidos. E essa estimativa do Langhoff, para esses 90 itens válidos, resultou num percentual de 57, alguma coisa, que eu também agora não me lembro qual é a casa depois da vírgula aqui, 57, alguma coisa por cento de acerto. 57, tantos por cento de acerto dos 90 itens equivale a 51, poucos itens. Não existe a possibilidade de acertar meio item objetivo, né?
Então, os estudantes tinham que acertar 52 itens para serem considerados proficientes. Essa é uma mensagem importante, tá? Qualquer estudante, qualquer participante do ENAMED que acertou 52 itens ou mais dos 90 itens válidos da prova de 2025 teve uma nota maior do que 60 pontos e foi considerado proficiente. Aí alguém poderia perguntar: ah, mas vocês aplicam o modelo do TRI, então tem aquela história de que nem todo mundo, assim, quem acertou conjuntos de itens diferentes pode ter nota diferente? Não, né? Existem diferentes modelos de teoria de resposta ao item. No Enem, por exemplo, é aplicado um modelo de 3 parâmetros. Eu destaquei esse ponto porque é uma dúvida recorrente. É, é, o terceiro desses, o primeiro é o da dificuldade, o segundo é a discriminação, o terceiro desses parâmetros é o chamado de possibilidade de acerto ao acaso, né? É uma lógica assim, imagine que o estudante, ele vem, estão todos os itens classificados aqui dos mais fáceis para os mais difíceis. Ele vem acertando os mais fáceis, aí de repente acerta uns médios, começa a errar todos os médios, de repente ele acerta um difícil lá em cima. Ora, isso parece ter sido um chute, então esse item deveria ser desconsiderado. Só que isso pressupõe uma unidimensionalidade das competências, das habilidades, dos objetos de conhecimento, que não nos parece real para o caso da avaliação da medicina proposta no ENAMED. Porque, de repente, um item mais complexo lá de cima que ele acertou é da pediatria, e ele vinha acertando outros itens aqui que eram da ginecologia e obstetrícia, né? Então, aqui é mais multidimensional. Nós optamos por não utilizar um modelo de 3 parâmetros, utilizamos um modelo de 1 parâmetro, é só o grau de dificuldade, que tem uma correlação direta com o grau de dificuldade e, portanto, com o número de itens acertados. Então, não importa, dos 90 itens, não importa quais deles o estudante acertou. Se ele acertou 52 ou mais, ele tem uma nota maior do que 60 pontos e foi considerado proficiente. Eu poderia ter parado aqui. E aí eu poderia fazer agora em 2026 o mesmo processo de novo. E em 2026, se eu tivesse um conjunto de itens mais difíceis, a estimativa de acerto ia ser mais baixa. Então não ia ser 57%. Poderia ser 55, 52, 50, não sei qual o número. Ou a prova poderia ser constituída de um grupo de itens mais fáceis, e aí a expectativa de acerto seria mais alta, e aí não ia ser 57, poderia ser 60, 65 ou alguma coisa assim. Mas se eu falasse, a nota de corte do ENAMED 2025 foi 57%, ou 52 itens, e a nota de corte do ENAMED 2026 foi 60%, ou X itens, isso ia ficar muito difícil para a gente acompanhar na lógica de uma comparação longitudinal. Então, qual que é a aplicação da TRI aqui? A TRI pegou aqueles 57% e jogou ele numa escala em que ele significa 60 pontos. A escolha dos 60 pontos é uma escolha administrativa, arbitrária. Poderia ter sido qualquer outro número, né? Por exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, trabalha com a escala em que a média é 250 com desvio padrão 100. O Enem trabalha com a escala em que a média é 500 com desvio 100. A gente poderia ter trabalhado com a escala que era 1000 com desvio 100, apesar de que nenhuma escala dialoga com a outra, né? Mas nós escolhemos uma escala que fica ali num número próximo do 0 a 100, até porque isso é mais compreensível para o cidadão, né? Para a sociedade no geral. Mas esses 60 pontos, primeiro, não equivale a 60% de acerto da prova, não é um arredondamento dos 57% de acerto estimado pelo Angoff. Ele é o ponto de equalização da escala para que a gente possa ter comparabilidade ao longo do tempo. E o que ele significa? Ele significa que o estudante domina esse conjunto de habilidades consideradas básicas para um estudante ao final do curso de graduação. Então, a cada ano vai ser feita essa estimativa e os itens de 2025, que já constituíram uma escala, estão aqui, essa escala está fixa. Nós vamos fazer a estimativa para os itens de 2026 e dizer esse conjunto de habilidades básicas se encaixa nesse ponto aqui da escala de 2025. E esse ponto é os 60 pontos. Então, nós começamos a ter uma comparabilidade ao longo de diferentes edições do ENAD, e isso torna a interpretação muito mais fácil para vocês. Vou até contar mais uma coisa que é importante. As escalas foram definidas com corte de 0 a 100. Mas, peraí, deixa eu até dar um passo atrás.
Os 60 pontos, diferente da escala do Enem, que o 500 era a média de quando a escala foi construída, o 60 não é a média. Vou reforçar mais isso, tá? A média é um pouco mais baixa do que os 60, né? Nós tivemos, não, desculpa, é um pouco mais alta. Nós tivemos mais participantes do ENAMED considerados proficientes do que não foi só 50%, né? Vou mostrar isso daqui a pouco. Os 60 pontos, então, não é a média, ele é o padrão de desempenho esperado, né? Eu ia fazer uma outra comparação que agora eu esqueci, me fugiu. Mas, enfim, esse é o do 0 a 100, da escala 0 a 100. Com a escala TRI, na verdade, depende do grau de dificuldade dos itens, a escala vai sendo construída, a gente consegue, na escala, plotar os itens, plotar o estudante, porque ele chegou até esse ponto de domínio das competências, né? E é claro que se a gente tiver itens muito mais difíceis, é possível que essa escala vá para além de 100 pontos. Assim como é possível também que, se o estudante erre tudo, ele fique, vamos dizer, tem muitos itens fáceis, ele poderia ficar até com menos de 0 pontos, né? Porque, de novo, essa escala não é uma escala de proporção de acerto. Mas, para evitar esse tipo de problema de interpretação, a gente está truncando, né? Então, o estudante que chega a uma nota 100, alguma coisa, ela está truncada e ela vai ser expressa no boletim como 100, né? E assim como o estudante que eventualmente ficar com a nota abaixo de 0, também isso não vai aparecer, vai ser uma nota chamada 0. Então, isso é um ponto importante, né? É, do uso associado do Angoff com a TRI. Então, vou falar de uma outra maneira. A aplicação da TRI nos resultados de 2025 teve zero impacto na definição de qual é o estudante proficiente, ou de quantos por cento dos seus estudantes foram considerados proficientes e, portanto, qual é o conceito do curso. A TRI ela foi simplesmente aplicada para possibilitar a comparação posterior, a partir da edição de 2026, com os resultados das novas avaliações. Mais um comentário sobre isso, porque eu acho que é importante que esse conhecimento esteja popularizado, né? Quando se faz a gente reúne essa comissão de análise de itens. No método Angoff, eles são chamados de juízes, né? Um conjunto de juízes que vão ali a definir, estimar o grau de dificuldade de cada item. É claro que existe uma diferença entre a percepção de cada um desses juízes. Isso é natural, isso é esperado, isso é saudável ao processo de avaliação. E se não existisse, a gente não precisaria de uma comissão, bastaria que uma pessoa definisse. A partir dessas estimativas, é gerado um cálculo vamos dizer, dos outliers, né, da correlação entre as estimativas de cada um. Essas diferenças, elas são eliminadas nas rodadas do próprio Angoff, né, em diálogo lá entre os membros da comissão, até que se tenha um nível aceitável lá de discrepância. A partir disso, é possível calcular um erro padrão na estimativa dessas comissões. Eu estou falando isso porque vocês devem ter acompanhado que foi publicado um artigo essa semana que está fazendo um questionamento sobre o grau de consistência da medida, né? E esse artigo ele tem um erro conceitual que é grave, né? Ele está dizendo que a gente poderia considerar a estimativa média da comissão com um desvio padrão abaixo. Não é um desvio padrão. A literatura até permitiria que fosse considerado um erro padrão abaixo, né? Erro padrão é o nome de uma medida estatística, tá? Não estou dizendo que tem erro no cálculo do ENAMED, não é isso. É o nome de uma medida estatística. Mas o erro padrão da estimativa dos juízes do ENAMED esse ano foi 0,7%. Se eu aplicar os 57, tantos por cento que foi a estimativa média, menos 0,7%, aplicado aos 90 itens de 2025, isso ainda vai dar 51, alguma coisa, o que significa que os estudantes ainda precisariam acertar 52 itens para serem considerados proficientes, né?
Além disso, essa seria uma decisão um tanto estranha de considerar um erro padrão abaixo, por motivos variados. A literatura indica que você deveria utilizar o nível, a média, né? Além disso, o INEP vem há 15 anos, como eu disse, e nos últimos anos com 2 edições de provas, usando o método com a mediana para a estimativa do padrão de desempenho dos médicos formados fora do Brasil, né? Mudar a estratégia agora não faz sentido nenhum e dizer, nós vamos exigir dos estudantes brasileiros menos do que a gente exige dos estudantes estrangeiros, né? Então, acho que isso não faz sentido nenhum. Isso é só para dizer que nós reconhecemos todas as características do método. Como eu disse, isso é um método amplamente aplicado, né? Mas é preciso ter muita cautela com os conceitos que estão sendo usados. Porque simplesmente argumentar que se a gente abaixasse a nota de corte em um desvio padrão, muito mais gente seria considerado professor, óbvio, óbvio, né? E se a gente fizesse uma medição da altura de todos os participantes aqui, a gente teria também como calcular um desvio padrão, uma média, um desvio padrão, né? Então, é muito importante que a gente tenha cautela com o uso dos conceitos, enfim, e conheça a metodologia para entender o que de fato está sendo proposto. Enfim, eu vou passar, falei muito sobre o desempenho, mas é claro que a gente fica à disposição para tirar mais dúvidas se não tiver resolvido. Bom, isso aqui é um exemplo de um boletim que foi divulgado para os estudantes lá em dezembro do ano passado, né? Todos os participantes do ENAMED receberam um boletim individual. Esse boletim ele pôde ser usado principalmente ali para o ingresso nos programas de residência médica, né? Em 2025, nós tivemos um problema, vou chamar de um problema, né? Não é um problema, mas enfim, gerou confusões, né? As notas, vocês devem perceber que esse primeiro quadro tem uma nota na escala de proficiência do ENAMED e o status, o nível de proficiência da pessoa, né? Que a pessoa aprova. Isso porque existe uma resolução da Comissão Nacional de Residência Médica que define que um critério para habilitação do participante ao processo seletivo, que ele tem que acertar no mínimo 50% dos itens da prova. Eu acho que toda essa discussão sobre o nível de proficiência que nós fizemos com o slide anterior já leva a uma conclusão óbvia. Definir uma porcentagem de acerto estável ao longo de diferentes avaliações não tem muito fundamento pedagógico ou psicométrico, porque as provas podem ter níveis de dificuldades diferentes. Acertar 50% dos itens de uma prova muito difícil é muito diferente de acertar 50% dos itens de uma prova muito fácil, né? Então, isso já foi alinhado com a EBSER, com a Comissão Nacional de Residência Médica, essa resolução está sendo retificada, e a partir de 2026, apenas o desempenho do ENAMED será divulgado, né? Porque aí as pessoas ficaram em dúvida, qual que é a minha nota de fato, eu acertei tantos itens, mas na média é uma outra nota e tudo mais, né? Mas isso é importante, né? Todos os estudantes recebem um boletim, esse boletim tem um código de autenticação, ele pode ser inclusive usado, como eu disse, nos programas nos processos seletivos de vocês, seja de residência médica, seja de especialização, de mestrado, tudo mais, como vocês quiserem, né? E o INEP está aplicando toda essa metodologia para garantir que os resultados sejam comparáveis entre diferentes edições. Por que os 3 anos? Né? Porque nós sabemos que há uma evolução natural do campo, né? Da área de saber, né? Uma evolução acadêmica natural ao longo dos anos. Então, as estimativas das comissões também vão se adaptando ao longo disso. Os cursos vão se adaptando, a gente tem implementação de diretriz curricular nova e tudo mais. Então, ao longo dos anos, é possível que haja pequenos ajustes, mas ao longo de 3 anos parece seguro garantir a comparabilidade. E aí vou falar um pouco dos resultados de 2025, né? Aqui o grupo dos nossos 89 mil participantes do ENAMED de 2025 está distribuído aqui entre os estudantes que foram inscritos pelas instituições de educação superior e os outros, o que está sendo chamado aqui de público geral, que são, em geral, médicos já formados que se inscreveram para poder se candidatar a um programa de residência médica. Eu queria destacar um ponto que eu acho que ficou um tanto de fora das narrativas e das coberturas jornalísticas,
é que nós temos 75% do público aprovado, considerado proficiente nessa primeira avaliação. Sua porcentagem alta, né? Assim, de uma avaliação que as pessoas não conheciam, ainda que tivessem vários indícios, como as provas anteriores do Revalida, ou o modelo dos itens do ENAD em 2023 já tivesse sido adaptado para esse formato usado agora, né? Mas é uma matriz de referência nova, um modelo avaliativo novo, uma prova com duração longa, né, extensa, que, em geral, os estudantes de medicina não estão acostumados a fazer, e nós tivemos 75% dos participantes considerados proficientes, né? Se a gente pegar só o público geral ali, essa proporção vai para 81%. Acho que é um resultado um tanto positivo, né? A gente pode passar a se focar no fato de que nós temos um número expressivo de médicos bem formados no Brasil. Quando a gente olha a porcentagem dos estudantes concluintes, esse número, essa proporção é um pouco menor, 67%, né? Mas uma característica, a hora que eu for falar do conceito ENAD, isso fica mais claro, mas uma característica desse modelo de avaliação é que a gente pode passar a ter, diferentemente do ENAD como ele vigorou até 2023, todos os cursos na faixa 5 ou nas faixas 4 e 5. Não existe mais um procedimento de padronização dos resultados que vai para de uma maneira que nós sempre vamos ter a maioria dos cursos concentrados na faixa 3 e alguns na faixa 1 e 2 e outros poucos também nas faixas 4 e 5. Agora, cada curso está sendo avaliado com base exclusiva nos desempenhos dos seus próprios estudantes, né? Quando a gente olha, ainda antes de agrupar por cursos, né, olhando os resultados individuais aqui, mas a gente olha quantos participantes proficientes, estudantes proficientes estavam em cada tipo de instituição de educação superior, tem algumas com proporções bem altas também, né? Como, por exemplo, as públicas federais e estaduais estão lá com perto de 85% dos seus estudantes considerados proficientes, mas vale destacar um outro número dessa coluna do meio. Vejam que, de longe, as instituições privadas com fins lucrativos são as que mais formam médicos proficientes no Brasil, né? Juntando elas com as sem fins lucrativos, elas formam mais da metade dos médicos proficientes do Brasil, né? Então, eu acho que existem muitos recortes diferentes que podem ser mais bem explorados nas análises que têm sido feitas. Quando a gente olha a distribuição, agora agrupando esses estudantes por curso, né, essa foi a distribuição dos nossos cursos, também aqui acho que vale essa explicação, embora imagino que já esteja claro, que foram criadas faixas de desempenho a partir de proporções de estudantes que atingiram o nível de proficiência, né? Então, dos seus estudantes, se até 40% atingiu o nível de proficiência, a faixa 1, se até 60, a faixa 2, até 75, faixa 3, até 90, faixa 4, mais que 90, faixa 5, né? Fica uma escala, inclusive, de muito mais fácil interpretação do que o cálculo do conceito ENAD anterior. E aí nós temos um número, são 163 cursos brasileiros que ficaram nas faixas 4 e 5. É bem mais do que os que ficaram nas faixas 1 e 2, né? Acho que nós temos, de novo, aqui que reconhecer um esforço considerável dos nossos professores, das nossas instituições, dos nossos estudantes, para mostrar esse tipo de resultado, né? É claro que existem diferenças, né? Quando a gente olha essa distribuição aqui por categorias administrativas, e aqui estão destacadas as duas faixas predominantes de cada categoria administrativa, existem diferenças proporcionais, né? Mas é importante mostrar que todas as instituições estão representadas na faixa 5, e todas, à exceção das públicas municipais, também estão na faixa 4. Então, nós temos instituições que já conseguiram demonstrar padrões de excelência de todas as categorias administrativas já nessa primeira aplicação do ENAMED. E mais uma observação que eu acho que também talvez seja, espero que seja conhecida de todas, mas que vale frisar. O ENAMED é uma modalidade do ENAD e, portanto, é parte do nosso Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAPs. O Brasil decidiu, há 22 anos atrás, construir esse sistema avaliativo.
justamente pela percepção, pelo diagnóstico de que a qualidade da educação superior ela é multidimensional. Então, ela precisa ser captada por um conjunto de instrumentos avaliativos. O ENAMED é um deles, né? É um importantíssimo, né? Mas é um deles voltado lá ao desempenho dos estudantes e ao resultado do processo formativo proposto pelo curso de graduação. Eu tenho uma visão pessoal de que ele é o mais importante, mas não, não significa que a gente pode descartar os outros, muito pelo contrário. Acho que eles têm que ser interpretados em conjunto, né? E a partir desse sistema, né, é possível que a gente calcule um conjunto de diferentes indicadores educacionais. A gente já vem conversando há bastante tempo aí sobre a construção de uma cesta de indicadores, uma perspectiva de inclusão, até está ali no próximo slide de novo para relembrar, mas de inclusão de dados sobre diferentes dimensões do trabalho executado por cada instituição, por cada curso de graduação, né? Mas eu queria destacar aqui um outro fundamento avaliativo que é importantíssimo, que são as avaliações em loco, né? E nas avaliações em loco, nós também estamos propondo aperfeiçoamentos. Vocês também já têm participado desse processo, seja nos nossos diálogos, até aqui no âmbito do SEMEG, outros eventos feitos, nas consultas públicas que foram lançadas para contribuição sobre os instrumentos de avaliação, em testes que foram aplicados em diferentes instituições pelo país aí para simular a avaliação com esses novos instrumentos e tudo mais, né? Essa semana, no mesmo dia da divulgação do edital do ENAD, Max, a gente lançou para consulta pública as dimensões específicas de mais outras 4 áreas. Não tem nada a ver com a medicina estava na área da saúde, que já tinha passado por esse processo, mas a gente lançou de mais 4 áreas. A da saúde e as transversais, que são as que interessam para a discussão da medicina aqui, né, já foram revisadas e estão, nesse momento, em análise da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Eu tenho uma grande expectativa de que sejam aprovados na reunião do próximo mês. Fechada essa reunião, a gente pode, então, divulgar esses instrumentos. É importantíssimo divulgar esses instrumentos, porque, a partir deles, eu preciso da versão final deles, eu preciso capacitar os nossos avaliadores, né? Então, a gente vinha trabalhando anteriormente com uma lógica vamos divulgar todos os instrumentos juntos, de uma vez só, mas agora pensando, não, esses já estão adiantados, vamos divulgá-los, porque nos permite começar as capacitações, permite que vocês tenham conhecimento A área prévio. da saúde deve ser antes. Como? A área da saúde deve começar o processo, então. Da divulgação do instrumento. O Sim, ótimo. calendário de avaliação é outra conversa, né? Muito provavelmente, na verdade, Max, eu sei que também não é específico da medicina, mas é uma dúvida geral das instituições. Muito provavelmente a gente deve começar as avaliações pelos atos de entrada, né, que estão aguardando a avaliação, e até por outro motivo, né? Porque com os atos de entrada a gente pode começar com um passo um pouco mais lento, eu vou chamar assim, de formar menos avaliadores de cada uma das 10 áreas, e ter essa experiência das avaliações por comissões mistas, por grupos de cursos e tudo mais, e aí com essa experiência esses avaliadores se tornarem multiplicadores de um grupo muito mais substantivo de avaliadores que eu vou precisar para a avaliação de todos os cursos de cada uma dessas áreas, né? Então, assim que tiver com os instrumentos publicados, nós vamos também divulgar um cronograma, né, de quando cada uma dessas áreas deve ser avaliada. E é claro que nós sabemos que nós estamos atrasados com relação a um planejamento anterior que começaria em 2026, mas saibam que estamos comprometidos em iniciar esse ano, né, e vamos sim fazer esse cronograma com a ideia de que, ao final do triênio do ciclo avaliativo, o cronograma esteja em dia, mas ainda seguindo aquela lógica de avaliação daqueles grupos de área, né? Mas eu acho que é importante, deixa eu voltar aqui para o caso da saúde, destacar que os instrumentos de avaliação eles estão passando por muitas mudanças. Não é só assim uma revisão textual, é uma mudança da lógica de aplicação, até no sentido de fugir um pouco de uma análise que era muito documental, muito formalista, cartorial,
para uma análise da experiência formativa do estudante. É claro que a gente não pode abrir mão de documento, e não é isso que eu estou dizendo, né, mas para que a gente possa ter uma visão melhor da aplicação daquele projeto pedagógico e, de fato, da experiência que o estudante está passando ali ao longo do curso. E no caso da saúde, para todas as áreas foram pensadas dimensões específicas, justamente para que a gente possa se aproximar disso que é o detalhe da proposta formativa dos cursos de cada área. Mas na área da saúde, vocês já sabem, né? Não tem tantas mudanças sobre o que passou por consulta pública, né? São pequenos ajustes. Mas vocês já sabem que existe um foco maior ali na experiência prática dos estudantes e na inserção do curso no sistema de saúde local e regional. Né? Então, como é que estão as atividades práticas dos estudantes ali nas atividades de simulação, os laboratórios, né? A inserção dele nos diferentes níveis de complexidade de atendimento, né? Da atenção primária, secundária, terciária, né? Essa ideia da inserção do curso no sistema local e regional de saúde, como isso está sendo trabalhado, isso tudo está sendo valorizado, né? E aí a comissão vai ter um olhar mais específico para esses objetos que são aí próximos, mais detalhados dos cursos da área da saúde. Com isso, né, vejam só, com o resultado do ENAMED, com o resultado de visitas que entram nesse nível de detalhe, a gente passa a ter um conjunto de evidências educacionais muito mais robustos, né, do que de fato é a qualidade da educação superior, da educação médica no Brasil. Né? Então, acho que esse é um movimento que é paralelo, né, e que não deve ser esquecido, né, assim, que no final do processo nós vamos ter um conjunto de informações muito substantivo. Aí aqui é só para não esquecer, né, não é também o foco específico desse webinar, mas só para não esquecer que a nossa proposta vem caminhando na direção de construção, sim, de uma cesta de indicadores que permita a gente ter uma visão comparável no sentido de entre instituições ou entre cursos que estão com propostas semelhantes. Né? Então, assim, se eu estou avaliando uma instituição que é comunitária, eu tenho uma expectativa que os indicadores de extensão e participação social dessas instituições sejam melhores. Né? Se eu estou falando de uma instituição, de uma universidade que tem mestrado, doutorado, professores doutores, ali com carga horária dedicada à pesquisa, ainda que eu esteja avaliando também a graduação, mas, ou no nível institucional, eu tenho uma expectativa que tenha mais estudantes em iniciação científica, que tenha mais publicações, que tenha indicadores da área da pesquisa melhores do que das outras instituições. Né? Se eu sou uma instituição que está focada no ensino da graduação, isso também não é um problema, né? Porque hoje os indicadores agregados eles valorizam ali titulação, regime de trabalho, como se todos fossem obrigados a ter professores, doutores em dedicação exclusiva. Né? Não é um problema, mas se o foco é a formação de graduação, então vamos ver os indicadores de resultado do processo de formação da graduação. Né? E aí a gente começa a enxergar melhor a instituição por aquilo que ela se propõe. Né? Acho que fica uma avaliação não só mais completa, mas mais justa, inclusive, né? Dos nossos cursos, das nossas instituições. Esse é só um exemplo. Né? Eu acho que só aqui indo para as minhas conclusões, Max. Né? Acho que o Enamed é um avanço muito significativo da avaliação do desempenho dos estudantes que nós tínhamos até 2023 para a medicina. Né? Ele traz elementos ali que tentam garantir maior comprometimento dos estudantes e aí, claro, maior confiabilidade nos resultados que estão sendo produzidos, ao associar essa nota à possibilidade da entrada na residência médica. É um movimento semelhante que foi feito para a licenciatura, que a nota pode ser usada para ingresso no processo seletivo de contratação dos estados e municípios. Acho que é um fortalecimento do Enare, né? Assim, já que todos os estudantes estão fazendo a prova e tem um boletim, por que não se candidatar a uma vaga? Né? Às vezes as pessoas ficavam, vou ter que viajar para prestar a prova em outro município, quero um programa aqui distante e tal. Né? Agora isso é um facilitador, um incentivo para aquele ingresso no programa de residência. Eu acho que com isso a gente, aumentando a demanda pelos programas de residência, muito rapidamente a gente deve aumentar a oferta também, que é um ponto importante de avanço
não só para a educação médica, mas para as políticas de saúde pública no Brasil, né? E acho que a gente passa a ter evidências melhores para todos os processos de tomada de decisão, seja sobre uma decisão específica sobre formação médica, seja uma política de regulação, supervisão, de financiamento da educação superior, né? Seja políticas públicas de saúde ou o que for. E aqui está destacado de novo a participação, a novidade da participação dos estudantes do quarto ano, a partir de 2026, com o objetivo exclusivo ali de autoavaliação e acompanhamento desses estudantes pelas instituições de educação superior. Acho que, em resumo, era isso. Aproveitei bastante do meu tempo aqui, mas fico também aqui à disposição para as perguntas e interações. Obrigado. Ulisses, muito, muito obrigado. Parabéns pela excelente apresentação. Você aí com o tempo disponível, você conseguiu trazer. Eu tinha algumas, e tenho ainda algumas perguntas, e o pessoal também tem, mas você respondeu algumas que eu tinha aqui no meu bolso bolso da camisa. Principalmente, você trouxe algumas questões importantes aqui, referente à proficiência. Essa tela que você detalhou bastante, é uma tela que eu aconselho a todos a assistirem novamente. Quando o Ulisses detalhou o método Angoff e a tela de proficiência, é uma tela importantíssima para todas as instituições assistirem. Eu compreendi aqui, Ulisses, que você quis dedicar um tempo aqui para elucidar de uma forma bem clara, né? Teu fone. Teu fonezinho está desligado. Desculpa. Não, sim, eu acho que esse é um ponto importante, que seja esclarecido, né? Assim, para que as instituições precisam conhecer qual é o método que está sendo aplicado, né? Acho que esse era um ponto Então, importante. e você refutou bem, refutou no sentido do conceitual o que se tem trazido sobre a questão do desvio padrão em relação à nota de corte, que teria que ter uma nota de corte em relação ao desvio padrão. Então ficou claro aqui a informação, né, a certeza dessa informação, porque talvez não havia ficado claro pela nota técnica, até por nós não compreendermos exatamente a nota técnica que saiu no início de janeiro, né, de como chegou nos 60. Então você explicou os 57,5%, deu uma clareza também do TRI, que não é o TRI que se conhece de uma forma geral, é uma das categorias do TRI. Então, aquela escala de tirar o chute ou perceber desvios no comportamento da elaboração das respostas dos estudantes não cabe aqui nesse TRI, é o TRI que trata de uma outra dimensão. Isso é Aliás, importante. Max, deixa eu fazer mais um comentário. Eu acho que é importante. Você falou aí que a nota técnica demorou para sair e tudo mais. A princípio, né, essas notas técnicas, essas metodologias que passaram lá pela CONAS, elas estão aprovadas para valer a partir de 2025. Então, não há expectativa de alteração dos Ah, procedimentos perfeito. metodológicos para 2026. É claro que isso não significa que nós somos aversos a aperfeiçoamento, muito pelo contrário, todos os movimentos, todas as mudanças que a gente vem implementando nos últimos anos apontam para a direção contrária. É claro que se eventualmente chegasse a um método melhor e tal, isso é perfeitamente factível, mas, assim, hoje, a intenção é replicar o modelo que já foi implementado em 2025 e nem há expectativa de publicação de uma nova nota técnica, né? Exatamente a que já está pública. Então, considerar a nota técnica que diz o ponto de corte de 60. Só uma clareza ali. Quando ficaram 90 questões, 52 questões de 90, que deu aí 57, perto de 57%. Essa lógica ela vai se perpetuar se nós tivermos 95 questões válidas, será esse percentual, vai depender do comportamento da TRI. Não, a questão é a seguinte: esse 57% depende exclusivamente do grau de dificuldade dos Da itens que prova. compõem a prova Uhum. daquele ano. Ele pode variar muito. A questão é que ele precisa representar o domínio daquele conjunto de habilidades definidos como mínimo do estudante ao final da graduação, né? Então, o que vai acontecer esse ano? Esse ano nós vamos aplicar a prova lá em 13 de setembro. Vai ter aquela fase de recursos contra o gabarito, vai fechar o gabarito e nós vamos corrigir as provas. Só objetiva, não tem questão discursiva, Sim, corrigir as provas rápido. significa gerar as notas dos estudantes, aplicado já o modelo da TRI.
Quando eu aplico esse modelo da TRI, eu classifico todos os itens pelo grau de dificuldade. E aí eu vou chamar a minha comissão de novo, né? E aí pedir para essa comissão fazer a estimativa do grau de dificuldade da prova, já conhecendo o grau de dificuldade real com os dados da aplicação, Uhum. né? E depois, discriminando ali as habilidades cobradas em cada item, dizer esse grupo de itens aqui, essa porcentagem de itens dessa prova, que equivale ao domínio daqueles conteúdos, e, portanto, esses itens, esses 100 itens, ou um número menor que 100 se tivermos anulações, Uhum. eles dialogam com os 90 itens que construíram a escala de 2025 nesse Ah, ponto, tá. e esse ponto é os 60 pontos Certo, certo, na tá. escala. Eles vão ter essa conversa ainda com o de 90, 52 de 90, vai ter uma conversa. Exato, exato. Né, eles não podem simplesmente estimar a dificuldade dos itens de 2026 sem olhar os de 25, porque eu tenho que colocar na mesma escala. Perfeito, 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 perfeito. Ficou claro. Vou pedir pro pessoal, quem estiver aqui assistindo, quem não assistiu, dizer para quem não assistiu, para essa parte específica, acho que foi mais ou menos no meio da apresentação do Ulisses, sobre a proficiência, a nota de corte. Eu super indico para assistir, que Ulisses, foi parabéns, porque é o que precisávamos ouvir, assim, esse esclarecimento foi muito, muito bacana. Você trouxe algumas questões aqui sobre o quarto ano, iniciando o quarto ano. O quarto ano ele vai seguir a mesma, ele vai fazer o questionário, ele vai fazer a mesma prova, né? Então, no mesmo período de prova. Você no início deixou claro que não vai pontuar, então ficou essa dúvida ali nas instituições, que existia uma conversa que talvez pontuaria um percentual ou para o Enad ou para a própria nota do Conceito Enad. Isso está descartado, realmente não existe essa previsibilidade. Para o ENAD, não existe essa possibilidade. Não há interesse de usar a nota do estudante do quarto ano para esse fim. Tá, Como eu perfeito. disse, eu não sou responsável pelos editais dos programas de residência médica. Sim, Então, mas é outra coisa. Aí, se o Enad vai usar, como vai usar, é, se for usar, aí é uma outra questão. é Mas isso. pro Enad não. E o estudante vai fazer a prova. É importante que vocês saibam que é exatamente a mesma prova. Ele vai ser instalado lá junto com os outros estudantes, com os outros participantes da ENAMED, né? Vai fazer exatamente a mesma prova e ele vai, inclusive, receber um boletim que vai ter uma nota na mesma escala. Não vai ter nesse boletim o nível de proficiência dele, porque nós não estamos estimando o nível de proficiência para um estudante que está no meio do curso, né? É um boletim simplesmente para que ele tenha um feedback da avaliação que ele fez. E nós vamos divulgar também microdados para que as instituições possam acompanhar os resultados dos seus estudantes. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, foi um acréscimo aqui. E, na verdade, você colocar um quarto ano, praticamente você duplica a quantidade mais do que duplica, talvez, né? A Mais do que quantidade de estudantes que será mais que duplica, porque tem cursos novos que não tem dos concluintes, mas tem no quarto exato, ano. exato. Então, a gente vai trabalhar aí A com gente mais do que o aumenta o dobro. número de participantes e aumenta o número de municípios de aplicação de prova. Muitos participantes é mais do que o dobro. Pelo menos o dobro, mas é mais do que o dobro, que tem cursos novos que não. Certamente tem muitos cursos novos que não têm ainda o concluinte, mas tem alunos Exatamente. no pré-internato, né? Perfeito. Existe alguma estimativa, que foi uma pergunta também que surgiu aqui, de traçar alguma medida de agregação de valor desse mesmo grupo de estudantes quando ele for fazer a prova no sexto ano, quarto para o sexto? Algo o que foi agregado no processo formativo? Não, atualmente não existe isso. Existe com outro instrumento, que é o questionário socioeconômico que passará a ser aplicado para os estudantes ingressantes. Com esses, além, eu falei lá da importância desses dados para as políticas de assistência estudantil, mas eles também serão um insumo muito importante para a gente pensar a possibilidade de aprimorar o nosso indicador de valor agregado. Mas isso é para daqui 4, 5, 6 anos, né? Quando esses ingressantes chegarem lá no final do curso e aí a gente vai ter esses dados à disposição para fazer estudos, né? É claro que as notas dos estudantes do quarto ano poderão servir. Eu vou ser muito transparente, né? Isso nunca tinha sido levantado em nenhuma das conversas anteriores. Perfeito. É claro que depois, que, olha, já temos aqui anos de aplicação para os estudantes do quarto ano, e isso parece que pode servir para um indicador de valor agregado, claro que é factível, né? Mas assim, a percepção que nós temos, nós do INEP, e do MEC temos sobre o objetivo dessa prova do quarto ano é que ela seja exclusivamente para fins de acompanhamento da formação do estudante.
Perfeito. E as Certamente, instituições, mesmo essas possibilidades de estudos para daqui a muitos anos, é para isso, é para estudos, né? Não, sim, não gerou pode dados. servir nenhum indicador regulatório, nem nada do tipo. Isso não faria E sentido. você colocou, acho, no início da apresentação também, que se as instituições quiserem utilizar essa nota para alguma medida de intervenção pré-internato, algo assim nesse sentido, fica a liberdade da instituição poder usar, né? Sim, Dentro daquela avaliação programática que está prevista até na própria DCN, né? exato. Só que aí o INEP não vai interferir nisso. Na verdade, ele vai É, disponibilizar o dado e cada instituição vai organizar os seus documentos para poder regular de que forma ela vai querer medir a entrada ou não do internato ou alguma avaliação diferenciada dentro do internato. sim. Vou até fazer mais um comentário, porque já apareceu a pergunta também do tipo, se o estudante do quarto ano não alcançar uma nota tal, ele está impedido de entrar no internato? Não, do nosso lado não tem, uma coisa Isso, não é tem isso nada aí. a ver com a outra. Inclusive, eu acho que seria uma ingerência muito grande na autonomia da instituição de educação Perfeito. superior de conduzir seus processos ali, de avaliar seus estudantes, e que geraria mil outros problemas, né? Assim, muitos não passaram agora, de repente eles estudam e passam no próximo, aí de repente você não tem campo de prática para todo mundo no internato, né? Ou o estudante vai ter que ficar pagando mais mensalidade, o Estado vai ter que financiar mais FIES para ele. Então, não, não é esse o objetivo, né? De fato, é uma prova pelo lado do INEP formativa, entregue para as notas entregues para os estudantes e para as instituições. Claro que o uso que a instituição quer fazer aí está dentro da autonomia dela. Perfeito, Ulisses. Isso foi até uma das perguntas que tiveram. O Marcelo Rosa, que é reitor lá da Unig, Uniabel, perguntou isso em relação a essa questão do quarto ano. E ele trouxe uma outra questão também, aproveitando já citando de alguns participantes, se nós vamos ter indicadores de qualidade além do ENAD, ou seja, e se o questionário vai compor isso em algum momento, se nós vamos ter, e se não teremos mais o CPC, como é que ficará o IGC quando tem o curso de medicina e o CPC? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta exata para dar para ela, porque podem ser dois caminhos diferentes. Estou falando para esse ano, tá? É possível que a gente siga um caminho tradicional do CPC que vocês já conhecem, ou é possível que a gente já parta para uma atualização desses indicadores também. Qual seria a atualização desses indicadores? Na direção que a gente vem conversando, de considerar diferentes dimensões da avaliação, como está posto aqui, inclusive, naquele slide lá da minha cesta de indicadores, são 5 dimensões com dados que vêm sendo coletados de diferentes fontes, inclusive da avaliação em loco. Então, vejam que nós estamos falando de uma mudança do processo de avaliação em loco, com previsão de avaliação dos cursos da área de saúde logo nesse primeiro ano, né, e que vai nos trazer resultados, então, muito significativos para todos os cursos de medicina. Então, uma possibilidade futura seria integrar, de alguma maneira, os resultados do ENAMED com os resultados da avaliação em loco, com resultados de questionários do estudante, com resultados de dados do Censo da Educação Superior e por aí vai, né? A dúvida em que momento isso vai acontecer? Quando nós vamos ter todos esses resultados para um movimento desse tipo, né? Então, pode ser que seja finalizado o ciclo da avaliação em loco dos cursos da área da saúde, a gente publica esse indicador, ou a gente olha, isso ainda vai demorar um pouco, isso fica para o ano que vem, e agora a gente segue um caminho tradicional. Isso ainda não está decidido. Perfeito, perfeito. Aí, em relação até o próprio Marcelo, reitor da Unig, Uniabel, quando eu perguntei aqui em relação você falou sobre o boletim do quarto ano, né? A IE só vai ter acesso se o estudante disponibilizar. Ela não tem acesso ao desempenho do estudante, continua não tendo. Max, vou, vou cometer mais um pecado da transparência aqui. É, nós vamos divulgar os microdados, tá? Certo. Eu estou lutando para que tenhamos uma proteção jurídica para que esses microdados possam ser identificados, entregues exclusivamente para a própria instituição, né? Não públicos. Na caixa da instituição, nada público na Isso. caixa da instituição. Isso. Eu acho que faz muito mais sentido, já que o objetivo é o monitoramento em nível individual, que vocês soubessem as notas nominais dos estudantes do quarto ano. A minha visão é que isso é possível,
como eu disse, essa avaliação, embora aproveite a prova do ENAMED, ela não é o ENAD. No ENAD, a gente não pode fazer isso, a lei proíbe expressamente, diz que a nota tem que ser disponibilizada exclusivamente ao estudante. Sim. Essa avaliação, ela é a avaliação específica dos cursos de medicina prevista na lei dos mais médicos. É outra avaliação que aproveita o mesmo instrumento. É essa a lógica que está sendo posta. Mas eu preciso que o nosso Perfeito. jurídico diga que eu posso fazer Eu agradeço a isso. transparência. E até em relação. E o relatório síntese do ENAMED 2025 para as instituições se apropriarem de algo assim, ter algo semelhante para a gente disponível? Terá também. Esse relatório ele é elaborado pela empresa contratada para a aplicação do ENAMED, né? A gente passou várias instruções para eles, está numa fase de revisão, de ajuste final lá, ele deve ser divulgado em breve, sim. Ah, ótimo, maravilha. Aí tem algumas questões sobre os instrumentos de avaliação, não vou acho que aqui entrar, porque tem essa aflição, não sei se você tem a resposta para isso, quando é que serão divulgados os instrumentos? Você já colocou aqui que não tem uma divulgação prévia. Foi novamente para consulta pública, né? Então talvez Mas saiam os apartes, mas não a instrumentalização disso, não a regulação disso. sim, tem essas quatro dimensões específicas que estão em consulta pública agora, né? E tem todas aquelas outras, as dimensões, são 6 dimensões, 7, na verdade, que tem do CSP também, 7 dimensões específicas, mais as 3 transversais, que já passaram, já foram testadas e tudo mais, e que estão com a CONAS, né? Assim que a CONAS aprovar, a gente deve divulgar os instrumentos, publicá-los, né? Com um cronograma, dizendo eles passarão a valer a partir de tal data, né, e nós vamos seguir um ritmo de avaliação que, por exemplo, vai começar com os atos de entrada, a partir do mês tal a gente começa com essa área, depois a área 2 e por aí em diante. Perfeito, perfeito. Essa foi uma pergunta foi uma pergunta realizada aqui. Eu tenho Ulisses, como é que está teu tempo? Não, podemos falar, pode Podemos? perguntar. A Aline Saavedra, gerente acadêmico da Econ Rio, ela pergunta o seguinte: o ENAMED aplicado no quarto e no sexto ano gera um dado longitudinal valioso. Acho que a gente já respondeu sobre isso. É possível medir quando a escola agrega a formação do estudante entre esses dois momentos, né? A gente já falou sobre isso. Existe alguma articulação prevista para esse diagnóstico, não fique restrito à camada regulatória? Você acho que já comentou sobre isso. São dados que podem ser usados para o futuro, mas não serão utilizados nesse momento exato, né? Exato. Né? Então a gente já tratou sobre essa questão. Sobre a questão da avaliação programática e a relação nota do quarto ano, já também tratamos sobre isso. É, tem mais uma questão aqui. A questão do ponto de corte, você também já tratou. Tem uma questão que, como as pessoas estão aproveitando que você está aqui, a Karina perguntou também se tem previsão da saída dos resultados do ENAD 2024 e 25. Sim, das licenciaturas, primeiro, Isso, né? Tanto de 24 e 25, eles 24 vão ser licenciatura. É, eles vão ser divulgados, mas porque são momentos diferentes, tá? Os resultados de 24, que era só licenciatura, os resultados das licenciaturas avaliadas em 25, em conjunto, esses 24, de 24 e 25 serão divulgados nos próximos dias. Nós estamos, o MEC está agendando lá o evento e deve sair nos próximos dias. Inclusive, estamos planejando, porque esse evento, em geral, é algo curto, né? Não dá para explorar, são tantos dados que a gente tem que é sim, sim. interessante explorar, não dá tempo. Mas a gente está planejando que, na sequência desse evento, nas semanas seguintes, a gente vai explorar melhor também, do tipo chamar os professores que foram das comissões de cada uma das 17 licenciaturas avaliadas, para discutir, até mostrar assim, o que significa, vamos ver a matriz e o que significa avaliar a competência pedagógica de aplicação do conteúdo da área de computação, ou de educação física, ou de história, e por aí vai, né, que eu acho que é um movimento bem legal. Outros temas serão, por exemplo, explorar outros webinários sequentes, vão explorar, já também alguns resultados da avaliação prática, né, que vem acontecendo também desde 2024. Então, isso deve acontecer a partir dos próximos dias, também dependendo só do Ótimo. agendamento do evento. Agora, em 2025, foram avaliados também um conjunto de bacharelados e Sim, superiores de tecnólogos. tecnologia. Esses vão ficar um pouco mais para o final pro segundo semestre, né? Segundo semestre. Para esses ainda não teve nem aquela etapa de manifestação sobre insumos do cálculo, né? Sim. Eles têm
um treinamento, não faz diferença para vocês, mas para a gente é um fluxo diferente. Eles estão em outro contrato, é um contrato, são provas que têm questões discursivas específicas de cada área, então são muitas bancas de correção de provas, né? Um trabalho de correção que demora um pouco mais, por isso devem ficar para o segundo semestre, num calendário semelhante ao que acontecia nos anos anteriores. Perfeito. A Edilane Rocha aqui perguntou também sobre o edital 49, se você considera que ficou bem claro, ou se tem alguma zona cinzenta que ainda talvez saia. Então, acho que talvez seja mais uma autoanálise sua, autoavaliação sua, né, sobre o edital. Mas, como ela perguntou aqui, vou colocar. Parece que está, na minha ótica aqui, Ulisses, parece que está mais claro que do ano passado, né? Teve um aprendizado aqui, está mais claro até os encaixes, a divisão dos cronogramas, né? Os anexos dos cronogramas específicos, o que que é para todos os enados, o que que é para a média, o que que vai licenciatura, os dois tipos de questionários, para mim tem uma lógica bem mais clara. Mas se você quiser comentar algo sobre isso. Ela pode até colocar a dúvida mais diretamente, assim, se tem algum ponto que É. parece que não ficou claro, eu posso ajudar a responder e, eventualmente, até retificar o edital. Mas eu vou dar uma interpretação da pergunta dela aqui. É porque o próprio edital está fazendo referência a outros editais específicos que ainda serão lançados. Talvez seja sobre Uhum. isso. Mas esses outros editais específicos, eles estão voltados para regras dos participantes, dos estudantes inscritos, e no caso da Prova Nacional Docente do ENAMED, a esse público que faz inscrição individual. Né? As regras para as instituições de educação superior estão nesse edital que já foi divulgado. Né? Então, algumas coisas, alguns prazos que vão, inclusive, coincidir. Né? Por exemplo, aqui nós temos um momento de inscrição, que vai até o 27 de maio. Aí nós vamos ter uma pequena janela que é um momento de tratamento das bases do ENAD e para que a gente possa carregar essas inscrições da medicina e da licenciatura nos sistemas, nos bancos de dados do ENAMED e da Prova Nacional Docente. Aí no dia, se não me engano, é dia 8 de maio, a gente vai abrir as inscrições do ENAMED para o público externo, que é exatamente a data que está no edital que vocês já conhecem, quando o estudante precisa entrar no sistema para eventualmente pedir para trocar o município de prova, para pedir prova adaptada, ele já pode, é o primeiro período ali de preenchimento do questionário e tudo mais. Né? Então, é nesse momento que vai coincidir com esse público externo também pedindo prova adaptada e tudo mais, e fazendo as suas inscrições, que o estudante entra ali para fazer esse mesmo movimento. Né? Então, como é 8 de maio, né, esses outros editais eles devem sair a semana que vem ou no máximo na outra, mas assim não acho que é algo que as instituições de educação superior têm que se preocupar, porque não haverá neles regras relacionadas ao papel dos coordenadores ou dos procuradores institucionais, mas sim dos participantes da prova. Perfeito, Ulisses. E tem, acho que mais uma última questão aqui. Assim, a prova foi antecipada para setembro, né? Foi outubro, mais ou menos um mês. E os resultados eles sairão 14 de dezembro, né? Esse já é o conceito dos Conceito cursos. ENAD, conceito ENAD, né? É, Tem os alguma outros previsão de saem ser... uns 15 dias antes, né? Porque algumas instituições vão ficar ansiosas o seguinte, em relação à captação 27.1, né? Então, tem instituições que sofreram as sanções das vagas, se elas poderiam já recuperar com a saída desse ENAD. Se esse ENAD saindo antecipado, quanto antes esse ENAD sair antecipado para quem pôde recuperar, seria melhor, né? E para quem Certo. vai sofrer a punição no meio de um semestre, né? No meio de uma captação de 27.1. Então, questões acerca disso, se você tem uma reflexão acerca disso. Bom, o movimento que a gente fez para antecipar, ele é decorrente de três motivos principais. Um deles é esse que você está colocando, mas o pedido chegou menos detalhado do que você expôs agora. Mas enfim, o interesse era que os resultados do conceito dos cursos fossem divulgados ainda em 2026 e não passasse para o ano seguinte, como passou esse ano. Mas outras considerações são as seguintes. Por causa da metodologia definida, eu preciso esse ano de um prazo maior depois das provas corrigidas, porque é quando eu vou trazer as comissões aqui para fazer essa estimativa e essa equalização da escala de 25 para de 2026. Então, é uma etapa adicional, né, antes da divulgação das notas, que é a equalização das escalas. Né, e isso me exige um pouco mais de tempo. E, além disso,
O terceiro motivo é que, bom, todo mundo percebeu a importância, o impacto do ENAMED, assim como teve a Prova Nacional Docente. E no ano passado, a aplicação do ENAMED correu sem maiores problemas. A aplicação da Prova Nacional Docente teve problemas em alguns locais de aplicação, e aí nós precisamos aplicar uma segunda prova, é, ainda antes de divulgar os boletins, né? Então, essa é uma etapa que está planejada também para o ENAMED esse ano, né? Nós vamos torcer para não precisar, mas caso seja preciso, haverá um backup de aplicação. Por exemplo, não sei, houve chuvas, enchentes em determinado local e tais, um grupo grande de estudantes não conseguiu fazer a prova, então há uma possibilidade de aplicação de uma segunda prova para esse grupo de estudantes, para que eles não sejam nem os estudantes que vão usar essa nota para entrar na residência e nem os cursos que não podem ficar sem conceitos, para que eles não sejam prejudicados. Então, considerando isso, eu preciso de um tempo maior entre a primeira aplicação e a divulgação do conceito, né? Assim, nós comprimimos já os cronogramas ao máximo. Eu não posso fazer nenhuma promessa que sairá Não, antes não. do dia 14. É claro que eu prometo o esforço. O esforço, né? Para que a gente, assim, por exemplo, se a gente não precisar de uma reaplicação, eventualmente é possível que esse resultado seja divulgado mais cedo, né? Mas nesse momento eu não posso fazer essa Não, promessa e perfeito. ficam valendo as datas que estão de fato já publicadas no edital. Perfeito. Ulisses, eu acho que assim, a gente exauriu, fizemos aqui, eu acho que uma troca muito bacana. Foram aí cerca de 15 questões que nós tratamos aqui depois da tua apresentação. Então, foi um aprendizado, né, para todos que estão assistindo. Então, o SEMERG se sente aí prestigiado com a sua presença, com a sua possibilidade de você poder trazer todo o conhecimento e orientar as instituições de ensino. A gente pede aqui que as instituições que estão aqui compartilhem. Depois no YouTube estará disponível essa apresentação. Também estará lá a do Felipe Proenço, que ele fez um vídeo, um breve vídeo, também estará disponível lá no YouTube. Que a gente possa o quê? Na verdade, a preocupação do Ulisses, de todos nós, é elevarmos a qualidade da educação superior no Brasil e a formação, aqui no caso, a formação médica, né? Então, a gente está um trabalho aqui em conjunto, todos nós. As pessoas aqui agradecendo bastante no chat. Conseguimos manter a atenção de todos que estavam desde o início. Ulisses, te agradecer enormemente. Agradecer em nome aí, não sei se a Vera deseja fazer alguma finalização. Agradecer aqui em nome da Cláudia, da Vera, nossa secretária executiva, a Cláudia, presidente do SEMERG, e deixo aqui com a Vera para finalizar, junto com o Ulisses, para dar também última palavra. Max, caminhando aqui agora, né, para esse encerramento, eu queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco, contribuindo para um debate que foi muito qualificado e é muito necessário, e registrar os estados aqui presentes, né? Nós tivemos representantes do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Norte, Minas Gerais, Paraná, Rio de Rio Grande Janeiro, do Norte. óbvio, Rio Grande do Norte, até vou Rio até Grande do aproveitar. Norte. Rio Grande do Norte, até Ulisses, teve alguém que perguntou, eu até aproveitando aqui, que está tentando fazer o cadastro em lote e está tendo um problema no lote, está tendo que fazer individual. Não sei se você depois pode verificar isso. Tá, você está aqui, tá? Que instituições com uma carga grande, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, até assistindo aqui conosco, tentou fazer uma carga grande, está tendo que fazer individual. Beleza. Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Então, assim, conseguimos aí uma abrangência grande, né? Então, eu quero fazer um agradecimento, deixar registrado, especial à condução sempre cuidadosa do Max, que trouxe profundidade, né, e dinamismo para essa discussão, de forma mais especial, doutor Ulisses, pela clareza, disponibilidade, abertura ao diálogo e transparência, né, que nos ajuda aí na abertura desse diálogo num tema tão estratégico para o presente e o futuro da formação médica no Brasil. Esses encontros acho que reforçam o quanto é fundamental a gente criar os espaços de escuta, né, de troca e compreensão qualificada diante de mudanças tão estruturantes como as que a NAMED propõe
E mais do que acompanhar as transformações, eu acho que é essencial que as instituições se apropriem delas de forma crítica e estratégica. E, nesse sentido, eu deixo um ponto que considero central: a participação ativa das instituições. Como citado pelo Dr. Ulisses, são abertas a trouxe agora, né? Semana passada, se não me engano, essa semana, uma e nós divulgamos amplamente aqui nas nossas redes, mandamos por e-mail para as instituições. Então, esses momentos acho que são decisivos para a contribuição das IES e que podem e devem influenciar a construção dos instrumentos, das diretrizes, dos caminhos que vão orientar a educação superior no país. Então, reafirmamos aqui o nosso compromisso, seguir promovendo esses encontros, esses momentos para o diálogo e atuando como ponte, fortalecendo a interlocução entre as instituições e os órgãos públicos. Meu muito obrigada a todos, meu muito obrigada especial, doutor Ulisses, Max, por esse momento tão importante. Doutor Ulisses. Muito obrigado, Vera. Queria também agradecer aqui a oportunidade do diálogo. Acho que apareceram questionamentos muito pertinentes, né? E acho que foi uma oportunidade também de dar alguns esclarecimentos e traduzir. Eu sei que aquelas notas técnicas não são tão simples assim de interpretação. Eu mesmo não sou estatístico, né? Embora eu tenha, quando passei no concurso do INEP, tenha sido lotado na coordenação de estatística, que calculava o CPC, o IDB, o IGC. Tive que aprender na força, né? E sei que é importante, né? Que ainda que as assim, que cada um aqui não se, às vezes não tem esse conhecimento quantitativo aprofundado, mas é importante entender a lógica por trás da metodologia que está sendo proposta, o significado que isso traz, como a gente vai poder interpretar e usar esses resultados para melhorar o processo formativo das nossas instituições, né? Acho que esse é o ponto central, né? Nós estamos todos aqui porque temos esse objetivo comum. No final das contas, o que nós queremos é formar bem, formar com qualidade, né? Ter todas os requisitos atendidos e o sonho é que o próximo na média a gente tenha todos os nossos cursos no conceito 5. É possível, hoje é possível, né, Ulisses? Porque a Sim, proficiência não é mais a escala de distribuição normal. exato, É, exato. Então, eu mesmo, pessoalmente, tenho uma expectativa de resultados muito melhores agora, a partir dessa edição de 2026, né? Porque, assim, de novo, o objetivo da avaliação não é perseguir ninguém, não é fechar nenhum curso, não é nada, é realmente dar uma devolutiva sobre a qualidade do que está acontecendo, com o desejo de que esteja tudo ótimo. E que a gente tenha mais e mais estudantes sendo formados, tá, com bons cursos, com bons resultados. Então, eu agradeço mais uma vez aqui, professora Vera, professor Max, agradeço também a professora Cláudia, pelo diálogo e continuo sempre à disposição. Muito obrigado a todos aí. obrigadão, valeu. Obrigada, gente. Como o Max colocou, essa live, o webinar ficará disponível no YouTube. E aí eu aproveito para convidá-los a assistir. Foi disponibilizado ontem o último episódio do nosso podcast, que foi inclusive sobre Enamed. Sim. Então, assistam também e até qualquer momento aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Valeu. Valeu, Verinha. Acho que já saiu aqui. Beijo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.